Daniel capítulo 9 e o verso 20 a seguir. Assim escrito está: a palavra de Deus que não falha, que não volta vazia e que é fiel para salvar o homem perdido. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para unir os santos dos santos. Amém. Louvado seja Deus. Deus conosco nos dá a graça, Senhor. O assunto, irmãos, que falaremos aqui sobre essas 70 semanas de Daniel. Primeiro ponto, ela tem uma importância muito rica para as nossas vidas, porque ela não findou apenas no período desse profeta, mas ela se estendeu e ela se estende até hoje. Essa profecia dada a Daniel, em primeiro lugar, era uma expectativa muito grande que havia no coração deste profeta em relação ao que sucederia com a sua nação, com o seu povo, com a sua descendência. Aquela preocupação ardia no coração deste profeta. Ele queria saber, em primeiro lugar, a nação é como se nesse momento não existisse, porque ela estava em cativeiro babilônico, sob o domínio ali daquele grande rei Nabucodonosor, um homem muito poderoso que já existiu. E a nação está vivendo, atravessando este momento de escravidão, de dor, de incerteza. Isso nos parece bem familiar em relação ao que nós estamos atravessando no Brasil e no mundo. Mas a incerteza era grande no coração desse homem. Uma coisa que, já de antemão, eu acho interessante, e aqui já vai uma instrução para os nossos corações, é que Daniel, ele, ao longo de todo esse momento que ele viveu no cativeiro babilônico, ele estava aproximadamente ali entre 12 e 14 anos, quando ele foi deportado para a Babilônia, e foi selecionado ali por obra e graça do Senhor para trabalhar num palácio real deste grande império, o maior império daquela época, da sua época. E ele sabia que o povo estava ali sofrendo por fruto de desobediência, que vamos entrar um pouquinho mais adiante a respeito disso. Mas o que é interessante é que este profeta, em momento algum, ele ousou a orar, a interpor ou a interferir, intervir nos planos de Deus em relação ao povo. Ele sempre orava, sempre buscava a face do Senhor, mas ele não orava pelo virar do cativeiro babilônico, porque ele, como servo do Senhor, ele sabia que os planos de Deus ele deveria ser cumprido. E até mesmo para orar, interceder, nós temos que ter essa direção de Deus, assim como teve Daniel. Porém, o tempo passou e provavelmente Daniel ele leu um escrito que estava no profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele foi mais ou menos contemporâneo ao profeta Daniel, só que um pouquinho mais anterior a Daniel. E o profeta Daniel, ele lendo os escritos do profeta Jeremias,
provavelmente Jeremias 29 e o verso 10, ele entendeu pela palavra do profeta, ele diz isso, que o ano do cativeiro de Israel, de Jerusalém, era de apenas então somente 70 anos. Neste momento Daniel já estava despencando ali para os seus 80 e tantos anos de idade, portanto já era um velhinho, um homem muito idoso, fraco, já meio dependente de alguma coisa ali para se manter. Louvado seja Deus. E ele entendendo ali que era esse o fim do cativeiro, o primeiro objetivo do seu coração foi interceder junto a Deus perante o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que o cativeiro do seu povo viesse a ser mudado, ou se virado, e eles regressassem de novo à sua terra natal, à sua terra de nascimento, porque ele sabia que ali já era os propósitos de Deus que isso viesse a acontecer. Então ele orou a Deus para que isso viesse a acontecer. E no momento em que ele começou a orar a Deus, confessando os seus pecados, nem de longe passava no seu coração a acusar as pessoas, mas ele mesmo se incluindo no meio da pecaminosidade das pessoas, e dizendo a Deus que ele mesmo era transgressor da lei do Senhor juntamente com o seu povo, e intercedendo. No auge da sua intercessão ali, veio rapidamente este homem chamado, este anjo chamado Gabriel. Ele veio rapidamente e trouxe ali a sentença, o esclarecimento daquilo que estava no coração deste profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse muito mais além da expectativa do que havia no coração daquele profeta. Ele queria apenas saber qual seria o destino da sua nação, mas Deus foi muito mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que a primeira voz de Deus para Daniel ali é que ele é um varão muito amado, uma pessoa querida por Deus. Essa seria como se fosse a biografia desse homem nos céus. Varão muito amado. Dispensa-se comentário como seria citado esse homem nos céus, na presença de Deus, para este anjo dizer que ele é um homem muito amado. Nós podemos até se deixar levar por alguns pensamentos e imaginar que no cenário celestial, num trono na glória de Deus, diante da majestade de Deus, o nome deste homem era constantemente mencionado ali nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E por certo, este anjo, que mais tarde nós iremos entender, quando ele apareceu em uma outra ocasião para um homem chamado Zacarias, um sacerdote, ele disse que ele não era um ser qualquer, um ser comum, mas ele disse que ele era alguém de tamanha envergadura, que ele assistia diante do trono da presença do majestoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com essas informações, nós podemos imaginar e entender que este anjo, passando ali no cenário, diante da presença de Deus, por algum motivo, assistindo diante da presença de Deus, ele constantemente, ele via o próprio Deus, irmãos, que privilégio, mencionando o nome deste homem chamado Daniel, um mero mortal, que orou a Deus dizendo: perdoa, Senhor, as minhas transgressões, mas ele não sabia que o seu nome era mencionado nos céus, em um tom de alegria, em um tom de prazer sem igual. É como se Deus abrisse um sorriso belo para pronunciar o nome deste homem, e este anjo não hesitou em dizer, em revelar para Daniel naquele momento, que ele era um homem muito amado. Louvado seja Deus. Aí começa o desenrolar dos mistérios de Deus. Eu posso entender, irmãos, nesse propósito das 70 semanas de Daniel, é como se Deus desnudasse, como se Deus estreitasse os seus segredos diante dos homens de uma maneira nunca vista, pois ele taxou datas e momentos daquilo tudo que iria acontecer, que estava previsto nos propósitos de Deus. Ele revelou para Daniel nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Essas 70 semanas, irmãos, para se entender melhor, ela é 70 semanas. No original não fala a palavra semanas, ela está escrito 70 setes. Então são 70 períodos de 7. Porém, esse 7, uma semana é composto de 7 dias, sim ou não? Sim. Sim? Sim. 7 dias. Porém, nesta profecia aqui, para não dar um nó na mente dos irmãos, vou falar de uma forma bem tranquila para os irmãos entenderem. Alguns, né, claro, relembrando alguns outros, que sabem, essas semanas não são semanas de dias, mas semanas de anos. São semanas de anos. Então seria 70 períodos
de 7 anos. Isso é o equivalente, de uma forma matemática, de 490 dias, sim ou não? Não, é anos. 70 períodos, 490 anos. Porque não são dias, são semanas de anos. Essas semanas, elas são divididas em 3 períodos. Divididas em quantos? 3 períodos. O primeiro período da divisão dessa semana, conforme o anjo veio dizer para Daniel, ele compõe de 7 semanas. 7 semanas quer dizer 7 semanas de 7 dias. Não são dias, são anos. Então 7 vezes 7 é igual a 49. Então o primeiro período dessa profecia, ela era composta de 49 anos. Ou seja, 7 semanas, conforme o anjo disse para Daniel ali. O que aconteceu antes de tudo isso? O povo de Deus, voltando bem atrás, o povo de Deus pecaram contra o Senhor. Eles não cumpriram os desígnios de Deus. E o juízo de Deus veio sem misericórdia sobre aquele povo, por causa da sua desobediência. Qual foi a desobediência daquelas pessoas naquele momento? A principal desobediência deles é que eles não guardaram o sábado do Senhor. Entendam que para aquele momento e para o povo judeu, o sábado era um mandamento expresso do Senhor, ele não poderia ser violado. E qual que era o propósito do sábado? O sábado, sabá, significa descanso. Qual que seria esse propósito? Que o povo descansasse. Deus não quer jamais que você trabalhe loucamente, que se arranque tudo que você tem, como alguns filósofos dizem, que você gasta a sua vida para ganhar dinheiro, e lá no final da história você perde o seu dinheiro para recuperar a sua vida. Com Deus a coisa não é assim. Deus quer que você tenha uma vida boa, um bom estar, e que você descanse também, que você não viva só do trabalho, para a escravidão, para as correrias, os corre-corre dessa vida, mas que você também tenha o seu descanso, e a terra também deve ter o seu descanso. Eu já trabalhei em agricultura e sei muito bem como funciona o descanso, o período da terra. A terra não pode ser explorada em um só lugar. Vira e mexe, você tem que mudar a sua plantação para que aquele espaço ali descanse. Mas o judeu, na ganância da riqueza, de querer alcançar o apogeu, a glória, eles esqueceram dos mandamentos do Senhor, e aí pecaram contra o Senhor, e por muitos anos eles levaram o sábado do Senhor de qualquer forma e não cumpriram o propósito do Senhor. Então não tardou a sentença do Senhor, veio a destruição sobre aquele povo, o juízo de Deus veio sobre aquele povo, tão somente por causa da sua desobediência, somada também com essa desobediência do sábado, e eles foram deportados por conta disso para a Babilônia. E o período em que eles romperam o sábado do Senhor, que eles violaram o sábado do Senhor, era equivalente a 70 anos. Esse período disse Neemias lá no capítulo 2 de Neemias, se não me foge de memória, no finalzinho de Neemias ali, ele fala de Segundas Crônicas, melhor dizendo, Segundas Crônicas, capítulo 36, o verso 21, 19 a seguir, ele fala sobre o propósito do pecado do povo. É fato dizer que Neemias, que Segundas Crônicas, ele está muito antes de Daniel, mas é que a Bíblia não está em ordem cronológica. O livro de Segundas Crônicas, ele foi escrito aproximadamente ali em 430 antes da nossa era cristã, antes de Cristo. E o livro de Daniel, propriamente dito, foi escrito em 536, se não me foge de memória, salvo engano. Então é um período muito longo, muito distante um do outro. Daniel é muito mais antigo do que o próprio Segundas Crônicas, na cronologia. Louvado seja o nome do Senhor. Veio então a sentença de Deus para que o povo pagasse por aquilo que eles pecaram contra o Senhor. Isso foi a primeira divisão. Quando foi que começou então a contagem dessas 70 semanas? A contagem começou quando Neemias, o copeiro de um rei lá do Império da Pérsia. Imagina que Daniel estava no Império Babilônico. O povo judeu estava ali próximo, bem distante da Babilônia, muito longe da Babilônia. E estava ali o povo de Deus aprisionado, disperso na Babilônia. E também havia muitos judeus da fortaleza de Suzã, que era a capital do Império dos Medos Persa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que acontece? A voz de Deus foi até Neemias, estando no Império Medo-Persa, e Daniel intercedendo aqui no Império Babilônico. O Império Babilônico era mais próximo de Jerusalém. O Império Medo-Persa era um pouco mais distante de Jerusalém. Louvado seja Deus. E aí a voz de Deus veio para Neemias,
Isso foi aproximadamente ano 445 a.C. Veja que eu disse que o livro foi escrito em 430. A contagem antigamente, irmãos, era de uma forma decrescente, uma forma regressiva. Então, era do maior para o menor. Então, se o livro foi escrito em 430 e a ordem de Neemias para reconstruir o muro foi em 445, parece aqui já no momento uma certa contradição. Mas a questão aqui, para o entendimento dos irmãos, até mesmo quando for ler a Bíblia, e não encontrar aparentes erros na Bíblia, porque não se encontra erros na Bíblia, é porque o feito de Neemias ocorreu em 445. O livro de Neemias foi escrito 15 anos mais tarde, em 430. É por isso que há essa divergência aqui. Primeiro ele fez, é como, por exemplo, para se ilustrar melhor, a Igreja Luz das Nações, ela tem aproximadamente aí 10 anos, 9 anos, 10 anos, imagina 10 anos, foi fundada há 10 anos, mas de repente o pastor Reinaldo propõe no seu coração de escrever a biografia dessa igreja. Aí em 2021 lança-se a biografia da Igreja Luz das Nações. A igreja surgiu há 10 anos atrás. A biografia foi escrita há 10 anos para frente. Então não há contradição em relação a isso. Só para o entendimento dos irmãos, para o elucidamento dos irmãos quando for ler a palavra. Alguns, ler a palavra do Senhor. Então começou ali então a profecia de Daniel se cumprindo naquele momento, quando Neemias deu o passo inicial para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Aí foi esses 7 períodos de 7 anos, que deu 49 anos, foi da reconstrução do muro até mesmo a reconstrução, a restauração espiritual do povo, porque através de Esdras foi estipulado de novo ali o momento em que eles liam a palavra do Senhor publicamente, porque já fazia muitos anos que eles não liam a palavra do Senhor. Ela foi lançada no esquecimento, foi deixada para trás e não se fazia mais questão da palavra do Senhor. Então foi restaurado os muros de Jerusalém e também foi restaurado a espiritualidade do povo. A ação espiritual do povo foi restaurada ali juntamente nesse período. Passaram-se um período mais adiante, rompeu-se esse período, entrou-se a segunda contagem dessas 70 semanas, da divisão dessas 70 semanas, que eu falei que ela é dividida em... Os irmãos estão me acompanhando, amém? São divididos em? Três etapas diferentes. A primeira deu 7 semanas e a segunda é de 62 semanas. Eu queria que os irmãos acompanhassem aqui o meu raciocínio, para nós entendermos no final o que Deus tem falado nos nossos corações aqui. A segunda semana, a segunda contagem das 70 semanas de Daniel, ela compõe-se de 62 semanas. 62 semanas ela é equivalente a 430 anos. Essa contagem ela se deu no final do período das primeiras contagens até a entrada triunfal do Messias, quando em Jerusalém ele foi aclamado como rei. Alguns que dizem que foi quando ele morreu, mas quando ele foi aclamado como rei, e a entrada triunfal dele em Jerusalém, naquele momento cumpriu-se as 62 semanas de Daniel, louvado seja Deus. A última semana de Daniel, que é esse grande enigma que nos traz a intenção, a compreensão da veracidade da vinda de Jesus, está exatamente nessa última semana. Passaram-se 62 semanas, com mais 7 semanas que já havia passado, somaram-se 69 semanas. Agora restou apenas e tão somente uma semana. Essa última semana de Daniel, ela foi como se colocada uma vírgula nela, da penúltima para a última semana, e interrompeu-se ali essa profecia. Por que essa profecia se interrompeu? Até então tudo vinha cumprindo taxativamente, conforme estava escrito, conforme a profecia dizia. Quando Jesus entrou, cumpriu-se aquele período da penúltima semana. E entrou aqui então essa vírgula. Por que entrou essa vírgula? Porque a profecia de Daniel, quando o anjo trouxe para ele, ele disse que, porém, no final da penúltima semana, haverá um rompimento. Por quê? Porque aquele Messias que veio para completar essas semanas, ele foi tirado do meio do povo. Por que ele foi tirado? Porque o povo rejeitou a presença desse Messias.
O povo exterminou, em outras palavras, esse Messias rejeitou. João disse que ele veio para o que era seu, mas os seus os desprezaram. Mas ele diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqui entra um propósito salvífico de Deus para alcançar a humanidade, porque diz o apóstolo Paulo em Romanos, que se os judeus eles desprezaram a promessa do Senhor, Deus implantou no lugar dos judeus a igreja redimida do Senhor. Ele disse que nós éramos como jambuzeiros bravos, e ele enxertou numa oliveira que é Cristo, nossos galhos sendo um jambuzeiro bravo, e ele cortou os ramos originais que eram os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ocorreu isso? Exatamente quando eles intentaram contra o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Houve-se então essa vírgula, não um ponto final, e rompeu-se então essa profecia. Essa vírgula, ela já se estendeu por aproximadamente 2020 anos, que é o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo é um tempo denominado de um tempo da graça de Deus, a graça do Senhor. Isso é o favor imerecido de Deus. Por que o favor imerecido de Deus? Porque se olharmos para nós, há dentro de nós malícia, há dentro de nós ira, há dentro de nós invejas, há dentro de nós rancor, ressentimento, prostituição. Isso há dentro do coração do homem, e não há como se livrar disso. O apóstolo Paulo ele disse: miserável homem que sou, eu penso em fazer o bem, só faço o mal que eu não quero, isso eu faço com facilidade. Aí ele disse: então quem me livrará do corpo dessa morte? Estou sentenciado à morte, porque no meu corpo, na minha carne, habita aquilo que não presta. Isso é os intentos da carne, louvado seja o nome do Senhor. O que pensa a carne? A carne pensa no seu bem-estar. A carne não quer uma intimidade com Deus, ela pensa apenas e tão somente com os prazeres daqui. Louvado seja o nome do Senhor. E é um prazer sem fim, é um prazer infinito, louvado seja Deus. Se nós desejássemos outras coisas, queremos riqueza, queremos poder, queremos também fama. Só a riqueza não basta para as nossas vidas. Mas eu te pergunto, será que essas coisas de fato acrescentam segurança em nossos corações? E eu digo para os irmãos que não acrescentam. Há muitos que poderiam pensar: quem sabe, alguns milhões na minha conta trariam um sorriso nos meus lábios. Mas eu te digo que não traria momentaneamente, mas não traria, porque a nossa vida ela é muito frágil, irmãos. A nossa vida, diz a Bíblia, que é como uma flor que nasce de manhã, à tarde murcha e seca e se vai rapidamente. Louvado seja Deus. Alcançando o homem a riqueza, o homem logo se desponta para o poder. Ele não quer apenas riqueza, ele quer dominar sobre pessoas, ele quer saber que pessoas estão abaixo dele. Louvado seja Deus. E quando alcança esses dois objetivos, ele já não quer mais isso. Ele quer fama, quer popularidade, ele quer que as pessoas possam ovacionar o seu nome. Então é uma corrida sem fim. Mas eu te digo que isso não nos traz segurança, não nos traz prazer. Louvado seja o nome do Senhor. É a advertência de Deus, é o projeto da carne do homem, que quer simplesmente afundar o homem, louvado seja Deus, na ruína e na perversidade, para distante dos propósitos de Deus. Mas não é isso que Deus tem para ti, porque se há um lugar que tem verdadeira segurança, é na presença do Senhor. Ele disse lá em Hebreus: porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alegramos-se no Senhor, irmãos, porque existe um repouso na presença de Deus. Diz a Bíblia que ali não há dor, ali não há choro, ali não há tristeza, ali o ladrão não mina as nossas riquezas, ali não há amargura, ali só há paz. Diz que o reino do Senhor, ele é composto de justiça e juízo e de paz. É uma paz que o mundo não consegue compreender. Louvado seja Deus. Rompeu-se, entramos, alcançamos por misericórdia, não pelos nossos méritos, porque provamos que somos ruins, mas pela verdade do Senhor. Fomos enxertados nesta oliveira, e esta oliveira não é outra senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, essa profecia não foi lançada no esquecimento. Abriu-se uma lacuna, entrou o período da graça, ela já se arrasta aí por 2020 anos aproximadamente. Há uma diferencinha aí de 4 anos provavelmente para frente.
Mas pela nossa contagem, não vamos entrar nesse detalhe, nós estamos em 2020. Entendemos assim? Isso é, a profecia se arrastou até 2020. Ela um dia vai voltar, porque ela não foi anulada, apesar de que sentenciaram o Messias para que os gentios alcançassem a salvação em Cristo. Ela não foi anulada e ela vai voltar. Essa profecia vai voltar, essa contagem vai voltar, porque o anjo que disse a Daniel, ele disse taxativamente, como sendo o final de todas as coisas, ela vai voltar. Agora, como saber quando essa profecia vai voltar? Aí nós deveremos adentrar dentro das profecias bíblicas com respeito ao tempo do fim. São os sinais que precedem a vinda de Cristo, e a vinda de Cristo ocorrendo simultaneamente volta a entrar em vigor essa última semana de Daniel. E qual seria essa última semana? É a semana da tribulação e da grande tribulação que este mundo atravessará. Louvado seja Deus. E o que seria essas 70 semanas? O livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4 até o 22, ele vai se cumprir cabalmente em 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Está determinado assim, e assim será. Foi Deus que determinou. Não há como se anular isso. Como saber? Primeiro propósito, para entendermos a veracidade da aproximação dessa última semana, voltando de novo, interrompendo essa vírgula e voltando de novo na sua contagem, é a depravação moral que está ocorrendo. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que disse que as coisas não aconteceriam assim. Que coisas seriam essas? O prenúncio da vinda de Cristo, a veracidade da vinda de Cristo, a união de novo desta última semana, sem que antes se manifestasse o fim do pecado, o homem da perdição, que virá com poder e grande glória, fazendo sinais e prodígios e maravilhas, para enganar as pessoas. Louvado seja Deus, como se ele fosse o próprio Deus, e diz que ele se assentará no trono de Deus e será ovacionado como sendo ele o próprio Deus. Quem será esse? É a presença marcante do anticristo, que sairá para enganar as pessoas com sinais e prodígios de mentiras. E diz a Bíblia que aqueles que vivem na carne, está em Romanos capítulo 8, verso 13, que diz que aqueles que vivem na carne, certamente irão por esses meios de ensinamento, porque não tem condição de discernir as coisas espirituais das coisas materiais. Então isso é um prenúncio de que está voltando. Louvado seja Deus. 2 Pedro capítulo 2, ele diz que os homens criarão para si as suas próprias doutrinas. São pessoas que não têm o seu coração voltado para Deus, mas têm o intento de enganar. Louvado seja o nome do Senhor. São prenúncio, louvado seja Deus, desse advento do anticristo, que virá para causar uma tribulação, uma aflição sobre este mundo, segundo os propósitos do nosso Deus. Nós vemos hoje em muitas igrejas, simplesmente, irmãos, muitos formuladores de opiniões, formuladores de palavras, assuntos até bonitos, agradáveis de se ouvir, mas a genuína palavra de Deus, que tem poder de transformar o coração do homem, tem se tornado escasso. Louvado seja Deus nos nossos dias que nós estamos vivendo. Isso é um prenúncio do que está acontecendo, da veracidade do anticristo, porque ele disse, o apóstolo disse, que o espírito dele já atua no meio, neste mundo, no meio da igreja. Ele atua para trazer frieza e indiferença, e roubando a sã doutrina do coração de Deus, e forjando um evangelho falso, um evangelho sem poder, um evangelho simples, um evangelho fácil de se andar nesse evangelho. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala que o evangelho de Deus, ele segue regras para cumprirmos, para sermos alcançados pelo Senhor. É o momento da relatividade, momento em que precede essas ruínas, onde as igrejas têm se esfriado de forma extraordinária e as pessoas não têm levado em conta a sã doutrina do Senhor. O relativismo está aí para contestar aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, aquilo que a palavra pregou em nossos corações. Louvado seja Deus. São prenúncios do esfriamento. E ela disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 18, diz que, filhinhos, é já a última hora. Eu falei isso no encontro passado e volto a dizer, é já a última hora. E
isso é o prenúncio de que está vindo este ser para causar destruição e para unir de novo a sentença da última semana, aonde será vertido sobre este mundo o juízo de Deus sem misericórdia. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer ali, quando João ainda no Apocalipse ali, falando sobre os reis que existiriam, e que isso marcaria a história, o regresso de Jesus Cristo, a vinda da grande tribulação. Ele disse que 5 reis já havia caído, a um que existia, mas que também deixaria de existir. E ele apontou para 10 reinos, que seriam os 10 dedos daquela estátua, dos seus pés, daquela estátua, visto por Nabucodonosor. O primeiro reino, o Egito. O segundo reino, a Síria. O terceiro reino, os Medos e os Persas. O quarto reino, a Babilônia. O quinto reino, a Grécia. E o sexto reino, que ele falou que viu que era, que não seguiria adiante, seria o próprio Império Romano. E esta união dos 10 reinos que ele viu, seria, nós poderíamos dizer, como se fosse a União Europeia. É o segundo Império Romano que surgirá para trazer destruição sobre este mundo. E nós entendemos que o mundo, principalmente o Ocidente, ele está literalmente ligado ao Império Romano. Porque qual que é o Império Romano hoje? É a parte da Europa. A Europa, em peso, ela é considerada como o Império Romano. Foi de lá que surgiu o Império Romano. A Itália era a capital do Império Romano. Nós fomos colonizados por quem? Pelos portugueses. Estamos ligados ao Império Romano. Se olharmos para a América do Norte, foi colonizado por quem? Pela Inglaterra. Isso é Estado do Império Romano. Todo Estado vindo lá da parte europeia. Os países centrais aqui da América do Mercosul, eles vieram dos franceses, vieram todos eles têm ligação diretamente com o Império Romano. Ele ressurgirá de novo para que os propósitos de Deus se cumpram cabalmente em nossos dias. Irmãos, para finalizar as minhas palavras aqui, nós adentraremos agora, literalmente, nessas últimas semanas de Daniel, que é considerada a grande tribulação. A tribulação e a grande tribulação. Como se ocorrerá isso? Como será isso? Em Mateus capítulo 24 e o verso 29, ele diz: decorrendo esses dias, depois dessas coisas, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus, e ali os poderes dos céus, a potência dos céus serão abalada. E o que vai acontecer? A própria palavra de Jesus, ele então continua dizendo: e aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão diante da presença daquele ser esplendoroso que aparecerá para mostrar a igualdade. Há uma injustiça pairando sobre o mundo. Isso é o resquício do espírito do anticristo. E por que ele não se manifesta de uma vez? Porque está escrito na palavra do Senhor: porque há um que resiste até que do meio seja tirado. Quando este que for retirado do meio, então ele se manifestará. Mas enquanto este resistir, ele não tem poder, louvado seja Deus, de se manifestar. E quem é esse que resiste? É o Espírito Santo da verdade. Ele, porém, será tirado. A profecia diz que ele será tirado. E quando ele for tirado, o espírito da iniquidade, o homem do pecado, virá causar desolações e tristeza neste mundo. Irmãos, é triste ver uma pessoa descer as profundezas, sem Deus, sem paz e sem salvação. Não quero falar isso para trazer pânico nos corações dos irmãos, mas se Jesus, que é a minha referência nos evangelhos, ele falou mais do inferno do que dos céus, isso para mim é uma instrução. Eu também posso aplicar aos irmãos que a vida infernal, ela é cruel, ela é terrível. Louvado seja Deus. Podemos sentir o agonizar de muitas almas, porque diz que a cada 1 segundo, aproximadamente, ou 2 segundos, aproximadamente 3 pessoas morrem no mundo. Imagina nesse espaço de tempo que estou aqui ministrando, quantas vidas desceram às regiões profundas das terras exteriores. E a Bíblia diz que aquele lugar é lugar de pranto, de ranger de dente e de tristeza, e aonde o seu bicho nunca morre. Que bicho é esse? A consciência do homem nunca morrerá.
Louvado seja Deus. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem os preceitos a ser cumprido. Esses preceitos ele não pode ser violado. E apenas e tão somente quem lê a palavra do Senhor, quem ouve a palavra do Senhor, é um forte candidato a acreditar em Jesus e ser salvo por Ele. Não é as minhas obras, não é o meu eu em si, mas é a crença na palavra do Senhor que nos transportará para o reino eterno do Senhor. De tal maneira que a Bíblia diz que já nesta vida nós podemos gozar da vida celestial, porque diz que nasce dentro de nós um rio, que este rio ele nos transporta para a vida eterna, pois o Salmos diz que é um rio cujas correntes ela alegra as cidades de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Quem seria esse? É a igreja lavada e redimida de Cristo, militante neste mundo, mas um dia triunfante para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Assim sejam as minhas palavras e que o Espírito Santo de Deus fale mais profundo em nossos corações. Se eu não ver mais os irmãos este ano, que Deus possa conceder um excelente ano novo, uma passagem de ano abençoada para cada um dos irmãos, em nome de Jesus.